junto à cruz. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas nos tronos renega, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Já vai adiantada e queremos, por gestos e palavras, viver bem este tempo como comunidade cristã. A liturgia de hoje nos propõe de maneira especial o tema da conversão. Deus é paciente e misericordioso e revela seu rosto em nós, em seu Filho unigênito. O comprometimento em transformar nossas vidas à luz do Evangelho toca o coração de Deus. E através desse propósito, somos convidados a empenhar-nos na promoção de uma sociedade mais justa e fraterna, em sintonia com o lema da campanha da fraternidade: serás libertado pelo direito e pela justiça. Coloquemos-nos em pé para receber o celebrante e as demais equipes de celebração. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Dar-vos-ei o meu Espírito de vida, mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia, comunidade. Sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor, no dia do Senhor, dia de visitar, dia de nos encontrarmos com Deus. Nós vamos ver na liturgia de hoje o encontro de Deus com o homem a partir da vocação de Moisés. Deus que se encontra com Moisés e transforma a sua vida. Assim também
a partir desse encontro, nossa vida pode ser transformada. A partir desse encontro, Deus nos chama para uma mudança, para uma conversão nesse tempo quaresmal, convergir as nossas vidas para Jesus Cristo, mudar a direção dos nossos caminhos, possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E essa aproximação se dá pela Eucaristia que celebramos e partilhamos entre nós, pela palavra que comungamos, sim, comungamos da palavra, partilhamos esta palavra entre nós, pois Cristo se faz palavra. Para nos aproximarmos dessas duas mesas, desses dois momentos de comunhão e de partilha, precisamos purificar o nosso coração, arrependido das nossas faltas, dos nossos pecados, das vezes que não conseguimos cumprir os nossos propósitos quaresmais, das vezes que não conseguimos produzir bons frutos de cristãos, peçamos perdão, arrependidos dos nossos pecados. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos pelas intenções apresentadas no início dessa celebração, aquela que cada um traz em seu coração, em especial pelos nossos propósitos quaresmais. E hoje rezamos pelo 7º dia de falecimento de Paulo César Manuel. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver porque a sarça não se consome.
O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós, mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavras do Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus sobre a terra se elevam, tão grande é o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuravam, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está inutilizando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs? Estamos vivenciando o 3º domingo da Quaresma, o domingo do qual nós vamos refletir um pouquinho da vocação de Moisés a partir da primeira leitura. Sim, nessa primeira leitura Deus chama Moisés ao encontro com ele. E depois Jesus vai falar sobre a figueira e sobre dar frutos. Ele fala sobre a morte, até parece que ele é meio indiferente, né? Meio grosso, falando com o pessoal que vem lhe trazer uma notícia. Mas a primeira leitura do livro de Êxodo, hoje, fala da vocação de Moisés. Sim, é o encontro entre Deus e Moisés. Diz a leitura que Moisés estava apacentando ovelhas no deserto. Depois chegou ao monte Horebe, lá ele subiu e teve esse encontro com Deus. Quem é Moisés? Quem se transforma em Moisés depois desse encontro?
Lembre-se que Moisés é aquele que vai libertar os escravos do Egito. Então Moisés depois passa quanto tempo no deserto? 40 anos, 40 anos. Lembrando o nosso tempo quaresmal de 40 dias, né? Um tempo de purificação, de preparação para que o povo tivesse preparado para entrar na terra prometida. Então, de apacentador de ovelhas passa a ser um apacentador, um pastor de povo, de gente. Então veja a transformação que Deus faz na vida de Moisés. Transforma totalmente de um pequeno pastor para um grande pastor de pessoas, de gente, conduzindo e ouvindo o Senhor, indicando os caminhos do Senhor. E nós temos então esse contato, que é um contato transformador de vida. Da mesma forma que transformou a vida de Moisés, pode e deve transformar a nossa vida. Sim, a partir desse conhecimento íntimo de Deus, pois Deus se deu a conhecer. Sim, Deus permitiu que Moisés o conhecesse. Deus, ele quis ser próximo a Moisés. Moisés estava andando e viu lá pegando fogo uma sarça, uma quiçaça lá, viu pegando fogo, aquilo não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele. Ele olhou, né? Mas aí aquilo chamou, falou: Moisés, Moisés. Aí Moisés se aproxima. Talvez Moisés pudesse só olhar, falar: ó, que interessante, está pegando fogo o negócio aqui, né? Mas vira as costas e pode ir embora. É deserto, é quente, vai saber o porquê estava pegando fogo aquilo. Ou quem meteu fogo lá no meio do deserto, né? Mas não, ele se sentiu atraído e alguém o chamou para se aproximar. Deus quis que houvesse essa proximidade. Deus quis que houvesse esse encontro. Se Deus não quisesse, não teria se revelado. Se Deus não quisesse, não teria chamado Moisés. Mas ele chamou, ele quis apresentar-se. Se não me falha a memória, semana passada tem o acordo de Abraão, o contrato, onde que passará no meio do povo uma chama de fogo, não é? No meio das oferendas. Eu acho que foi a primeira leitura de semana passada, tá? Também Deus quis se revelar, Deus quis fazer aquele acordo. Então Deus tem essa iniciativa de vir ao nosso encontro, como foi ao encontro de Moisés. E Deus é aquele que vê, ouve e age. Ele vai falar para Moisés: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Moisés, eu ouvi o seu clamor e eu desci para libertá-lo. Então Deus vê o sofrimento, Deus ouve o pedido de prece e Deus desce. Não fica lá escondido lá em cima, não nos abandona, mas Ele desce ao nosso encontro para acolher os nossos pedidos, transformar a nossa vida, nos libertar daquilo que nos aprisiona, como fez com o povo prometido, o povo escolhido. Então Moisés é aquele que age em nosso favor, entra na nossa realidade, entra no nosso dia a dia. Aquele Deus que era distante, pega e entra na história de Moisés, entra na vida do seu povo. Então não mais um Deus afastado e distante, mas um Deus próximo e que se revela. Como é que é o nome de Deus? Eu sou. Ele falou, né? Eu sou. Que nome esquisito, né? Podia ser um nome comum, Carlos, Marcos, João, Pedro, né? Mas não, ele falou eu sou. Mas olha só que nome estranho. Depois ele fala outro nome. Fala para eles que o meu nome é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. 2 nomes ele se apresenta. E o que significa apresentar-se no nome? Ah, prazer, meu nome é Alberto. Falou, ah, prazer, meu nome é João. Você conhece a pessoa, você tem intimidade com a pessoa. Enquanto que o outro não se apresenta para ti, ele é um estranho. É um estranho. Opa, mas peraí, eu conheço ele. É o João que mora na esquina aqui de baixo lá, né? Eu conheço. Pode ser que não seja meu amigo, mas eu conheço ele, tá? Então Deus que se apresenta não é um Deus estranho, mas é um Deus que quer se tornar conhecido, que quer estar em contato conosco, que quer estar junto a nós. E ele vai falar o eu sou, o nome dele.
Num sentido filosófico, que foi traduzido por muito tempo nesse sentido, o eu sou vem do ser supremo, o ser que dá vida a todas as coisas. Então, o ser absoluto, eu sou aquele que sou, o ser que está acima de todo outro ser. Então, num sentido filosófico é assim, mas esse ser é aquele que está lá em cima, distante. Tem um outro sentido que resgata melhor essa tradução, o do sentido do verbo ser. Quem aqui já estudou inglês, pelo menos o pessoal mais novo, né, vai saber que o verbo to be, ao mesmo tempo que quer significar ser, ele significa estar. Ser e estar. E é nesse sentido que na leitura se apresenta. Ao mesmo tempo que ele é, ele está. Ele é o Deus, sim, todo-poderoso, absoluto, aquele que está acima de todos os seres, mas ao mesmo tempo ele está aí com Moisés, está junto com nós, está próximo. Então, ele não é mais um eu sou, mas sim um eu existo. Eu estou para ti, Moisés. Eu estou para ti, João. Eu estou para ti, Maria. Eu estou para ti, Catarina. Eu estou contigo. E não mais simplesmente um eu sou, que estou distante, mas estou contigo, estou próximo a ti. E prova disso, aquela grande frase conhecida por todos nós, que é anunciada para Maria, mas que também foi anunciada a Abraão, depois foi anunciada a Paulo. Então, do início da Sagrada Escritura até o fim: não temas, eu estou contigo. Não tenha medo, eu estou contigo. Alguém já falou isso para você? Não se preocupe, eu estou contigo, estou aqui para te ajudar, para te acompanhar. Ou estou com um problema, não se preocupe, eu estou aqui, vou te dar uma força. É isso que ele faz conosco. Não é simplesmente um eu sou. Ah, beleza, Deus é, olha, ele está lá em cima, ele é lá. Não, ele quer dizer: eu sou, eu estou com você, eu te acompanho nos teus problemas, te acompanho nas suas alegrias, te acompanho nas tuas dores, te acompanho nas felicidades. Então esse é um Deus que não é mais um Deus distante, um Deus pessoal, exatamente isso. Por isso que ele fala: eu sou o Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas mais do que isso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Maria, o Deus de Jesus, o Deus de Paulo, o Deus de Tiago, o Deus de São Francisco de Assis, o Deus de Bernadette, o Deus de Juan Diego, o Deus dos nossos pais, o Deus que está comigo, o meu Deus, aquele mesmo Deus que há muitos e muitos e muitos anos atrás se revelou, hoje continua conosco. Veja que Ele não nos abandonou. Em toda a história, as pessoas, grandes homens e mulheres, tinham o Deus consigo, e nós também o temos. Da mesma forma que estava com Moisés, está comigo e está contigo, irmão e irmã. Então esse Deus se torna um Deus próximo e pessoal. Por isso que podemos conversar, rezar, falar, pedir, aconselhar-nos com Ele, porque Ele está próximo a nós, está ao meu lado. Por isso que não precisamos ter medo, mas sim confiança e fé. E o Evangelho de hoje vai falar sobre Jesus Cristo, que recebe uma notícia. Vieram falar para ele: Jesus, os galileus que Pilatos matou lá, quando ele matou, misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo lá, né? Tu viu só que absurdo aquilo? Aí parece que Jesus é meio grosso com eles. Fala: você acha que esses galileus, só por causa do jeito que eles morreram, é melhor do que os outros que não morreram desse jeito? São mais santos, menos santos, são melhor do que os outros? Negativo. Vocês também vão morrer que nem eles vão morrer. Aí Jesus fala: teve aqueles 18 que caiu a torre de Siloé em cima deles, eles morreram. Vocês acham que eles eram melhor do que aqueles que não estavam lá, os outros de Jerusalém? Vocês acham que é melhor? Negativo. Eles morreram e vocês também vão morrer do mesmo jeito, ele fala. Parece que ele é grosso, né? Não tem compaixão? Não, muito pelo contrário. O que Jesus quer apresentar com essas frases, com essas palavras?
Ele quer dizer que ele não é indiferente à morte. Não, ele quer mostrar que a morte não é um castigo de Deus. Porque eles pensavam que talvez fosse um castigo de Deus cair à torre, ou ele ser morto ali no sacrifício, porque tinham feito alguma coisa. A morte é consequência da nossa condição humana. Ele vai falar, do mesmo jeito que aqueles do sacrifício morreu, os da torre morreu, todo mundo vai morrer, tá? Seja por uma doença, seja por um acidente, seja por um tiro, por uma facada, por um tropeção e bater a cabeça no meio fio, por algum motivo a gente vai morrer, né? Por mais que a gente não tenha pressa e nem queira saber qual o motivo, né? Mas a gente vai chegar ao nosso momento. E o que Jesus quer mostrar? Aí ele vai contar a história. Ele vai contar a história da figueira, tá? Ele quer mostrar o quê? Que a morte virá, terá o momento da nossa morte. O que interessa é o que a gente faz enquanto está vivo. Enquanto está vivo, ele fala, tinha uma vinha muito grande. Faz de conta que aqui é uma vinha, e cada um de vocês é um pé de uva, uma videira. E no meio dessa vinha tinha um pé de figueira só, somente um, tá? E o dono da vinha gostava muito de figo. Ele ia todo dia lá para olhar, peraí, não tem figo. Ia lá para olhar, peraí, não tem figo. Ia para olhar e não tem figo. Para a gente poder compreender um pouco essa passagem, tá? O pé de figueira é algo muito comum lá na região de Jesus, tá? E produz muito. Então produzia mais ou menos uns 10 meses do ano, tá? Então era uma planta muito comum. Então era selecionada ali. Os figos eram uma delícia. Quem gosta de figo sabe que é gostoso, tá? É gostoso. Tinha quase que o ano todo. Então toda vez que o dono vai lá, deveria ter figo, né? Mas por 3 anos estava indo e não tinha. Então o agricultor ali vai falar, o dono da vinha, peraí, deixa que eu vou cavar aqui e vou colocar um adubo. Vamos pegar um exemplo aqui de nós, tá? Hoje é difícil a gente encontrar pé de bergamota ou então daqueles limão comum, né? Mas há uns 20 anos atrás era quase que uma praga. Não tinha um potreiro ou um pátio de casa que não tinha um pé de bergamota, né? A nossa região. Então um pé muito comum. Alguém por acaso ia lá cavocar e colocar adubo ao redor do pé de bergamota? Não, porque a terra era boa. Você vai lá na região de Guarapuava, aquela região de lá, alguém vai cavocar ao redor de um pé de pinheiro para que ele possa produzir pinhão, porque o pé está grande, faz tantos anos que está aqui e não produz pinhão. Alguém faz isso? Não, porque a terra lá é boa, se planta lá um pé de pinhão, ele produz, tá? Nasce por conta lá aquela região. Então o problema não está na terra, o problema está onde? No pé, o problema está na árvore. Então a gente ia andar nos potreiros e via um pé de bergamota que todo ano não produzia bergamota, faz o quê? Corta fora. Esse pé não serve para nada. E por acaso o pé de figo, ele é um pé bonito? Não. Ele serve para fazer sombra? Se alguém conhece aqui pé de figo. Não. Ele dá flores bonitas para enfeitar a tua casa? Não serve para sombra, não serve para enfeite, porque ele não é bonito, tá? Não serve para flores, tá? Serve para quê? Para figo. Serve para produzir figo, só para isso. E se ele só tem essa função de produzir figo e não produz, então ele não serve para nada. Não serve para nada. É isso que Jesus está falando para a gente, tá? No meio de toda uma vinha, ele vai escolher. Ele escolhe especialmente. Olha aqui uma videira aqui. Essa videira é especial. Olha aqui uma videira. Essa videira é especial para mim. Olha ali atrás, tem uma videira ali. Aquela videira lá. Aquela figueira. Olha lá aquela figueira. Eu como queria os frutos daquela figueira lá. Então ele tem cada um de nós essa figueira. E o que ele espera da figueira? Que produza frutos. O problema não está na terra. O problema não está no ar. O problema está no pé que não está produzindo. Ele vai falar 3 anos aqui. 3 anos que Jesus evangelizou. 3 anos aqui na terra. O problema não está na terra. Jesus ficou 3 anos de vida pública ensinando. 3 anos para conhecermos o Evangelho.
os 4 evangelhos, o problema não está na terra, o problema está na árvore que não quer produzir frutos. A árvore que não produz, não tem sentido. Cristão que não produz fruto, não tem sentido. São Paulo vai dizer, a fé sem obras é morta, querido irmão, querida irmã. Esse tempo de quaresmal é propício para a gente refletir, que frutos eu estou produzindo? Primeiro, se estou produzindo algum, ou eu sou uma planta estéril que não está produzindo nada. Planta estéril vai falar o quê? Corta ela. Parece pesado, né? E é para ser mesmo, para a gente pensar e refletir, tá? Jesus ainda dá alternativa, vamos adubar, não, vamos colocar aqui ao redor, a gente aduba, vamos dar um jeito, né? E interessante, porque essa analogia significa o quê? Deus é o dono da vinha, Jesus é o agricultor e nós somos a figueira. Jesus nos dá alternativa ainda, vamos adubar, vamos dar um jeito, vamos ver se produz. Se não produzir, aí ele fala, tu pai, tu dono da vinha, corta ela, e eu não vou cortar, tu cortarás. Então nós estamos sendo avaliados pelo aquilo que nós produzimos. Primeiro, se estou produzindo, e o que estou produzindo. São frutos bons, bonitos, de justiça, de igualdade, de perdão, de misericórdia. Quais os frutos que eu produzo? Ou frutos de amargura, de tristeza, frutos de rancor, de ódio, de divisão? Quais os frutos que produz? Dá para aproveitar alguma coisa daquilo que eu produzo? Posso falar que essa figueira é boa? Posso falar que esse cristão é um bom cristão? Ou não? Então, queridos irmãos e irmãs, esse tempo quaresmal, pelo jejum, pela penitência, pela oração, nos leva a refletirmos sobre a nossa missão de sermos cristãos, de sermos aqueles que vão produzir frutos a partir da nossa fé. Amém? Então vamos ficar de pé, rezar a profissão de fé da qual nós acreditamos e da igreja nós recebemos. Creio em Deus Pai, E foi concebido pela julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos a Deus as nossas preces, que na sua misericórdia possa escutá-las e atendê-las. Pela igreja, para que seja casa de acolhida, para que buscam a conversão de vós nos movimentos pela força do Evangelho, pedimos. Olhai para nós, Senhor, e tende piedade de vosso povo. Pelas catequistas de nossa comunidade, para que se sintam renovados no chamado que receberam do Senhor, contribuindo no crescimento de nossas crianças em sua caminhada de fé, pedimos. Olhai para nós, Senhor, e tende piedade de vosso povo. Pelos cristãos que sofrem perseguidos, para que sejam confortados pela graça do Senhor e encorajados na vivência da fé, pedimos. Olhai para nós, Senhor, e tende piedade de vosso povo. Pelos nossos governantes, para que no exercício de suas funções promovam o bem comum e tenham um cuidado especial para com os mais pobres, pedimos. Olhai para nós, Senhor,
e tende piedade de vosso povo. Temos a oração da campanha da fraternidade. Então, como conclusão das nossas preces, juntos rezemos. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados. nossos irmãos e irmãs Com políticas públicas justas e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno. A honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por intermédio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresentemos nossas ofertas a Deus. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Aceita, ó Deus Santo, a nossa oração. Compadecido, olha para nós, Senhor. Liberta nossas vidas, te suplicamos, e andaremos para sempre em teus caminhos. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Acolhe, Deus bondoso, a nossa caminhada, revivendo teu amor para sempre. Confiantes aguardamos o teu perdão, e do mal seremos nós purificados. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes esse tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso administrador apostólico, Padre Dionísio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje lembramos o 7º dia de falecimento de Paulo César Manuel, também nossos familiares, amigos, fundadores desta comunidade, benfeitores de seminários e casas religiosas, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram,
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o Convívio dos eleitos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, juntos ousamos dizer: Pai nosso, as nossas ofensas, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Nesse amor que nos une, nos saudemos desejando a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz.
já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora de minha morte. Chamai-me, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém, amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Oremos.
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Então podemos sentar. Quem quer ficar de pé também pode ficar, não tem problema, tá? Esse aqui é um comunicado da Diocese pela situação do Raniero Marcelino Wenzel. Então a Diocese vem a público comunicar. Esse Raniero, para quem não sabe, é o ex-padre Raniero, que era pároco da Nossa Senhora da Luz, tá? Então ele não é mais padre e a Diocese está comunicando isso a todos os fiéis. Pode passar o próximo slide que vai estar escrito o que está no comunicado. Comunicado da situação de Raniero Marcelino Wenzel. Em conformidade ao processo encaminhado pelo próprio Raniero, o mesmo está dispensado das obrigações com a ordenação sacerdotal, alterando a sua condição de vida, sendo vetado todo o exercício do ministério. Sabendo também que o referido buscou outra religião, estando agora fora da comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, é válido que se informe ao povo que todos os sacramentos e outros atos religiosos que o mesmo venha a realizar não têm validade perante a nossa Igreja. Então, qualquer ato sacramental, religioso que ele se propor a fazer, para nós como Igreja Católica, não tem validade. Só para informação, ele foi para a Igreja Católica Brasileira. Então lá se utiliza as mesmas roupas, as mesmas túnicas, mesmas vestes, mesmo tudo, mas não tem comunhão. Então não tem validade, tá? Então eles também não fazem muita questão de anunciar isso, que não tem validade, tá? Então só para ficar claro para nós. Temos curso de formação dos agentes de pastoral da sobriedade, dia 6 e 7/4, na paróquia São Paulo Apóstolo. Quem tiver interesse, né, é uma pastoral que necessita muito do auxílio de novos agentes. O mutirão de confissão, dia 1/4, dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, tá? O dia da mentira, vai ser lá na Catedral, na Capela do Santíssimo, também aqui na comunidade de vocês e na Capela São Sebastião, dia 1º às 19h30, tá? Convívio feminino, volta de 5 a 7 e convívio masculino de 12 a 14 de abril. Então, quem tiver interesse, informações na Secretaria da Paróquia. A coordenação da IAM, Infância Missionária, lembra que aceitamos crianças a partir dos 4 anos de idade até a adolescência durante o ano todo. Venha ser um missionário, os encontros serão todo primeiro e terceiro sábado do mês, às 15 e às 16, das 15 até às 16h30. A nossa missão é oração, sacrifício e solidariedade. Então traga a piazada de vocês. E após a missa, no salão social da comunidade, tem pão, macarrão e pastel. Quem não tomou café, né, passa ali e já toma. São esses os nossos avisos. E lembramos que na primeira leitura, Deus se faz próximo a quem? Quem que estava na primeira leitura? Moisés, né? Então, Deus que está próximo a Moisés. Depois ele fala da vinha e do pé de figo, da figueira, tá? Já ouviram aquela frase que diz assim, que o olho do dono que engorda os boi? Quem veio do interior sabe disso. O que quer dizer? Que o patrão tem que estar junto, não adianta deixar só na mão dos peão. O patrão tem que estar junto olhando a boiada, tá? Tem que cuidar. É o olho do dono que vai fazer com que a lavoura venha bonita. E assim é também. O olho do dono está junto com os seus pés de figo. Não está distante. O olho do nosso dono, do nosso patrão, está no nosso lado. Está olhando para a gente, esperando que a gente produza muitos frutos. Amém? Então vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria pela alma de Paulo César Manuel, que Deus conforte sua família. Também pedir que Nossa Senhora
suscite mais vocações. Ave Maria, ó minha Senhora, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A misericórdia do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, produzam frutos e que o Senhor vos acompanhe. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho, ela é guia, é alegria, vou guardá-la com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão.